CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos reler o Laços de Família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência, tá? Só para se situar. Item 18, né, Sandrinha? Item 18. Isso. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupo ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram, a encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos. Pelo pensamento, os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados, os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligado à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, agradecer a Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui, mais uma vez, reunidos em Seu nome, para os estudos dessa manhã de domingo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor nos auxilie, nos oriente, que aprendemos cada dia um pouquinho para a nossa elevação, para o nosso progresso. Agradecemos a Seu Altivo e toda essa equipe que nos auxiliam, que nos orientam, que nos amparam em todas as aulas, em todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos a essa casa de amor que nos acolhe com tanto carinho, e agradecemos acima de tudo a Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje o nosso Newton teve um compromisso agora, né? E aí pediu para que eu viesse aqui para que a gente pudesse estudar juntos aí, os laços de família, né? Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 4, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é naquela conversa que Nicodemos, que era aquele doutor da lei que foi procurar Jesus de madrugada, escondido, para querer saber que história é essa de nascer de novo, né? Porque ele tinha uma ideia de quê? Só de que era uma vida só, dessa vida só corporal. E Jesus explica, ele não entende, né? Só depois com o tempo. E aí vem o Espiritismo, né? Kardec aqui comentando sobre essas várias passagens. Então, laços de família fortalecidos pela reencarnação. O que vocês acham? Vocês acham que são fortalecidos pela reencarnação? Não são? O que você acha, Sandrinha? De tudo aí que a gente leu. Sim, né? Porque a gente vem sempre na mesma família,
de amigos, grupo. para a gente ir fortalecendo as coisas que a gente deixou de, né? Às vezes tem um irmão que a gente não se dá bem, que não gosta daquele irmão, e a gente acaba voltando, né? Alguns que não se dão muito voltam até gêmeos, né? A gente pra vê fortalecer esse laço, que na né? semana passada, não sei se vocês estavam aqui, né? Semana passada o Newton falou bem sobre essa questão, né? Das afinidades. Que são as afinidades? O que vai atrair. Só que nem sempre essa questão de afinidade é só uma simpatia, né? Então, por exemplo, eu gostei muito de vocês, então vamos reencarnar junto. Às vezes as afinidades são pelas nossas más tendências até. Então você às vezes está ali numa situação e aí gosta daquele tipo de bagunça, aquele tipo de confusão, e aí provavelmente vai reencarnar junto daquele grupo. Tem também o que os espíritos chamam de reencarnação, inversão expiatória. Por exemplo, eu sou de um grupo religioso, aquela questão dos muçulmanos lá no Oriente Médio, eles odeiam os cristãos, odeiam. Então, muito provavelmente, eles vão reencarnar como cristãos. E vice-versa, que é para poder eles perceberem o que é estar na pele, sofrer aquilo ali, né? Eu sempre brinco muito, né, lá atrás com as meninas nas aulas, que o amor ele liberta e o ódio faz o quê? Algema. Claro que nós não temos só, vamos dizer assim, penitências, né? Também temos coisas boas. Às vezes nos é permitido sim reencarnar numa família em que todos se dão muito bem, que são todos afins. Ou também, às vezes, numa mesma família, são todos afins e tem, às vezes, aquele lá que já não é tanto. No livro Instruções dos Espíritos, acho que é o Instruções dos Espíritos 4, se eu não me engano, o Altivo, através de Dr. Herman, comenta que tem um caso lá no centro, que era uma família grande de 13 pessoas, todos se davam muito bem, todos os irmãos, 12 irmãos se davam bem, só tinha um irmão que não se dava bem com ninguém. E a pessoa da família, né, a maioria da família era de lá do centro, né? E aí foi perguntar para o doutor Herman, né, poxa, todos nós nos damos muito bem, só fulano. O que vocês querem? Não vem reclamar não, né? Vocês prometeram que iam cuidar dessa pessoa. Então, aqueles 12 espíritos se comprometeram, porque em encarnações anteriores desviaram aquele espírito ali do caminho do bem, então não, agora você vai vir com a gente. Então a gente muda completamente com a reencarnação, como você falou, né? E rompidos pela unicidade da existência. O que é a unicidade da existência? É você achar que essa é uma única existência, que só tem uma. Então, se eu pensar que só tem uma existência, vai ficar mais complicado, né? Porque, e aí, quando eu vou morrer pelas doutrinas, né, antigas, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Poxa, se eu tiver feito uma coisa ruim, eu vou para o inferno. Se eu tiver feito uma coisa boa, eu vou para o céu. E se meu filho fez uma coisa ruim, teve um erro, vai para o inferno? Como é que é isso, né? Até isso fica muito complicado. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 205, que é uma parte que Kardec fala sobre parentesco, filiação, na questão 205, Kardec coloca assim: aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os anteriores à nossa existência atual. Tem gente que acha que então, acreditando na reencarnação, então fica complicado, porque aí eu vou reencarnar em outra família, aí a pessoa vai reencarnar junto comigo, e depois ela não vai reencarnar, eu vou reencarnar, como é que vai ficar isso? Vai ficar o quê? Vai destruir? Tem gente que acha isso, né? E os espíritos dizem, ela os distende, quer dizer, alarga, né? Porém não os destrói, sendo a parentela baseada em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários, quer dizer, são menos fracos, são menos insuficientes. Ela aumenta os deveres da fraternidade,
visto que no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços de sangue. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Você tem aquela parentela sua espiritual, como o Newton explicou na semana passada. São os espíritos que nós somos afins. Nem todos reencarnam ao mesmo tempo. Alguns reencarnam, outros ficam ali dando suporte, né? Outros só vão reencarnar juntos dali a muitas vidas, né? Ele citou aqui o caso da Dona Ivone, do Amaral Pereira, que teve aquelas várias trajetórias, que por muito errar, né, com os membros da família, foi tolhida, né, foi tirada dela essa benesse de reencarnar entre os espíritos afins a ela, que era a verdadeira família espiritual, que era o Charles, né, e outros irmãos dela. E aí ela reencarna como Dona Ivone numa família completamente estranha a ela. Só que como Deus, a misericórdia do nosso Pai é infinita, o Charles, que era aquele espírito que era o pai espiritual dela, e o próprio Dr. Bezerra, que tinha sido pai dela, quando o Dr. Bezerra foi o Carlos Felipe I lá, naquele livro, Nas Voragens do Pecado, né? Quem quiser ler é muito bom, que fala sobre aquela primeira encarnação que ela teve junto com... Primeira não, na verdade, eles citam ali, os espíritos Charles, que é quando ela encontra o Roberto de Canaleiras, que está reencarnado como no Luiz de Narbonne. Mas mesmo ali já deixa claro que eles tinham um relacionamento anterior, né? Que tinham alguma afinidade, porque eles se atraíram assim que se viram. E aí, né, como a misericórdia de Deus é infinita, o que acontece? O Charles vai ser ali o mentor dela, o protetor, né, que vai estar o tempo todo orientando e corrigindo, para que ela pudesse realmente não se desviar, mais uma vez, do caminho do bem. Então, muitas vezes, a gente fica pensando, né, por que tem pessoas que reencarnam em famílias completamente estranhas, né? Alguém aqui se sente assim, ó, reencarnei numa família que não tem nada a ver comigo, né? Por que será, né? Se a gente for um espírito muito evoluído, qual a explicação, né? Vamos lá, se a gente for um espírito muito evoluído, que não é o nosso caso, a gente reencarnou ali com missão para auxiliar aqueles ali. Mas como nós somos, né, a média do nosso planeta é um planeta de expiações e provas, e a média de espíritos imperfeitos, né? Então, o motivo aí deve ser a gente mesmo que está precisando aprender alguma coisa, né? Aprender alguma coisa. Então, vamos lá, continuando. Vocês têm alguma dúvida até agora? Tudo bem? Sejam bem-vindos, meus queridos, um casal lindo que a gente ama aqui também. A gente está estudando hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão aí, ó, show. Item 18. Item 18. Maravilha. Então, está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira, de alma para alma. A única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que na Terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente nada são para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Muito bem, Sandrinha. Então, quando Kardec falou ali nos parágrafos anteriores, né, sobre a afeição, sobre essa sintonia, essa afinidade, ele está falando de quê? Afeição verdadeira, de alma para alma. A afeição, ela nada tem de carnal. Ela é o quê? Ela é moral, espiritual. Então, essa afeição verdadeira e não baseada na carne. Porque, às vezes, né, a gente vê reencarnações, até casamentos, que são baseados em interesses, né?
sejam eles interesses físicos, porque é muito bonito, é muito isso, ou materiais mesmo a nível de situação financeira, né? Ou antigamente, como tinha aqueles casamentos arranjados por questões de família. Então isso vai morrer, ninguém precisa ficar preocupado que quando desencarnar não vai achar aquela fila de marido, não. A não ser que, por exemplo, o homem que nessa encarnação, tem até dentro da obra de André Luiz, eu não estou lembrando o nome, vê se vocês lembram, vê se você lembra, Giovanni. Um caso de um homem que teve assim, enganou várias mulheres, então ele tinha várias amantes, né? E prometia casamento para um, ficava noivo com a outra, então aquele monte de situação. Aí elas foram desencarnando, algumas até se suicidaram por conta dele. Quando ele desencarna, está lá a fila de mulheres esperando ele, cobrando dele. Aí já é outra história, né? Mas somente, a gente vai ver no próximo item, as verdadeiras afeições que vão se conservar depois que a carne é destruída, né? Então, só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que a fez nascer. Não é? Tem tanta gente que se casa e depois que começa a mulher a ficar mais velha, enrugada, o homem já troca ela por a de 40 por 2 de 20, né? Então, tem essas histórias aí, né? Então, quanto as pessoas se unirem apenas por interesse, essas realmente não são nada uma para outra, né? Então, às vezes também, dentro de uma família, tem um lá que não se recebeu essa oportunidade de estar dentro de uma família, mas não se enquadra, não se afiniza de jeito nenhum, aquilo ali também, terminando aquilo ali, aí depois que desencarnar é que vai ver quem é que fez certo, quem é que não vai ser, cada um vai responder de acordo com as suas obras, né, Sandrinha? O que você acha aí? Cada um, né? Vai responder pelos seus atos. Querem perguntar, querem falar alguma coisa? Estão muito quietinho. Gente, pergunta, fala, senão eu vou perder meu emprego. Aí já viu, né? O patrão daqui a pouco chega aí, ó, vai ver vocês quietinhos. Continua lá no 19, fazendo favor. A união e a afeição que existem entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família, quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes. Ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo, de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons, e pelos cuidados que deles recebem, seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre as raças e os povos. Então, olha lá. A união e a afeição que existe entre os parentes são indícios de uma simpatia anterior que os aproximou, né? Então, quando a gente vê um casalzinho lindo, né, ali que nem eles dois, ou então a família bem unida, ou então até mesmo, né, irmãos bem unidos, a gente vê que tem uma afinidade anterior, que não é dessa vida, né? Aí, já ao contrário, né, quando a pessoa já não tem essa afinidade, não tem essa sintonia, né, costuma-se dizer que a pessoa não é da família, quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os dos seus parentes. Alguém tem assim, alguém na família? Vocês aí, tem? Esqueci. Tem? Você é diferente? É o nome do senhor que eu esqueço sempre. Desculpa, gente, é que eu estou esclerosada. Não dá para o senhor falar, né? Mas pode falar, fala alto. Sim.
Sim, faz parte. Diferenças, não, perfeições. Não, não adianta forçar. Sim. E isso é importantíssimo, porque o que acontece? Às vezes, numa família, como a gente falou, uma pessoa é diferente, ou duas, ou enfim, não tem aquela afinidade. A gente sabe que é coisa de vidas anteriores, como ele está dizendo aqui. Ou aquela pessoa foi colocada para que ela aprendesse, ou também nós que temos que aprender a saber conviver com o diferente. Que é como ele está falando assim, como o senhor mesmo falou, se todos tivessem essa ideia da reencarnação, tudo ficaria mais fácil, porque a gente entenderia até essas diferenças, esses atritos. Mas o Espiritismo, quando ele traz essas ideias para a gente, ele não está falando, então, como o senhor bem falou, não é para ficar acomodado, não é para aceitar porque eu sei que é diferente, aquele meu irmão que tem a dificuldade, ou meu filho, que eu tenho que vamos dizer assim, passar a mão na cabeça, ou aceitar tudo, não, de maneira nenhuma. Colocar o seu ponto de vista, quando for solicitado, ou até tem situações que não dá. Tem situações que a gente percebe que tanto a pessoa da família quanto até uma pessoa amiga, não tem como você colocar certas coisas, mas é procurar viver em paz na maneira que der. Se não der para conviver de jeito nenhum, é aquele mesmo raciocínio lá da história do perdão, que a gente tem que perdoar os nossos inimigos e tudo mais, mas não quer dizer que a gente vai ter com o inimigo o mesmo amor que a gente tem com o amigo. Muitas vezes, quando a gente se prepara para reencarnar, para receber a pessoa, para entender, mas às vezes a pessoa chega que quando reencarna não quer. Complicado. Mas a gente já tendo esse sentimento de, meu Deus, eu sei que é coisa do passado, quem errou eu não sei, vamos deixar quieto. Mas orar pela pessoa, procurar, e deixar sempre aberto, esse canal de que se um dia precisar, a gente atender, mas também de maneira que a gente possa vigiar e orar, que a gente esteja sempre ali buscando não se deixar envolver, porque tem situações que se a gente se deixar envolver, a gente entra naquela sintonia que a pessoa está. E aí acaba a gente, ao invés de a gente auxiliar, a gente acaba se prejudicando. Quer falar mais alguma coisa? Não é isso mesmo? A rede social é bom e é ruim, Picuinha, E aí a gente sabe que isso é um avanço que veio para nós, porque até Andressa, microfone. Não tem não? Não dá aquela. Eu também acho, que vocês sentaram tão aí para trás, eu falei, não. Obrigada. É porque não é porque quem está em casa não consegue entender, não consegue ouvir. E como, e é importante. Obrigada, Andressa. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado ali? Tá, pode falar. Cuidado aí.
Nos livros do André Luiz tem referências a que o Chico Xavier falava que gostava muito daquela série Star Trek. Por quê? Porque eles tinham um aparelho comunicador que, se você for ver essas séries aí para trás, para os anos 70, por aí, eles tinham mesmo. Então eles podiam se comunicar com muita facilidade da nave para um determinado lugar que eles estivessem. E aí o Chico disse para quem estava entrevistando que aquilo ia ser o futuro, que é agora, o que a gente tem. É verdade. A gente tem essa facilidade, mas em muitos casos nós ainda não aprendemos a valorizar essa facilidade, esse avanço tecnológico como uma coisa que veio para a gente poder fazer melhor as coisas. Infelizmente ainda predomina aquele instinto de guerra, de confronto, né, de egoísmo e tal, e de certo modo isso virou uma amplificação dessas coisas. Mas também tem um lado bom, que tanto é que a gente está aqui agora, por exemplo, usando um meio que, digamos, há 10 anos atrás nenhuma casa espírita tinha, não tinha página, internet, nem nada. Então é preciso que a gente entenda isso como os meios que nós podemos usar para melhorar o nosso relacionamento. Mas ainda assim persiste a nossa, digamos, reforma pessoal. Então, quando a gente vai dispor de meios assim para se manifestar, é bom que a gente antes faça uma revisão. Será que o que eu estou falando tem algum impacto bom, vai contribuir para aquilo que eu considero melhor? É complicado, né? Mas eu acho até que saiu um pouquinho aí do foco do que Não, falando, mas... Olha, o que o senhor falou tem tudo a ver. Porque essa questão de redes sociais, né, tem aquela coisa, tem aquelas pessoas que vivem se engalfinhando com a família. Mas aí, né, na hora das redes sociais, quer botar aquela família de margarina que não existe. Aquela família não existe. Quem conta que meus filhos são todos assim, meus pais... Não existe, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Em planeta de expiações e provas. Chico, um espírito já elevado, a família dele era uma família complicada. Tinham pessoas que eram mais afins, que ajudavam muito ele, né? E no Divaldo também a mesma coisa. Tinha uma irmã que ele era muito ligado, que inclusive depois veio a se suicidar quando ele era mais novo. Quer dizer, então tem toda essa dinâmica. E aí a pessoa pega da rede social e posta aquela coisa para todo mundo ver. Porque quer postar uma realidade que não é. Claro que ninguém precisa colocar assim. Tem gente que coloca, mas claro que ninguém precisa colocar. Hoje briguei com meu pai, hoje briguei com... Não é isso. É como o senhor falou. Toda a responsabilidade. As pessoas, a rede social é como uma arma, né? É como dinheiro. Depende do uso que se faça dela. Depende da intenção. Estamos aqui estudando, visando bem, falando de Jesus, falando de coisas boas, de amor. Tem outras pessoas falando de coisas ruins. E a nossa responsabilidade, quando às vezes a gente não posta uma coisa assim, mas quando a gente compartilha uma coisa ruim, a gente faz uma sintonia com aquela ideia. Essa sintonia é tanto espiritual quanto física, porque o nosso celular lá, ou o nosso aplicativo do que for, computador, vai vincular, vai entender que aquele assunto eu gosto. E aí vai começar a mostrar um monte de coisa ruim para a gente. E às vezes, né, isso é uma coisa que a gente não tem noção, porque, por exemplo, aqui agora, né, somos poucos, tem os desencarnados, claro, mas está sendo transmitido para quem a gente não sabe, até outro país, outra ideia, e a nossa responsabilidade, né? Então é dentro disso aí tudo mesmo. E aí a gente vai trazendo, né, para a nossa família, consanguínea também, e a nossa família espiritual. Porque como falou aqui no Livro dos Espíritos, né, a gente não sabe se aquele nosso vizinho, se aquele nosso companheiro que chega aqui com uma necessidade material, quem sabe se não foi um irmão nosso, uma mãe, um pai, uma pessoa, e que agora, né, pelo véu do esquecimento, a gente não está vendo essa relação.
Eu diria para você que pela nossa própria natureza humana, a gente reluta em aceitar que tem que ajudar alguém assim de estalo. É normal, eu acho que é normal. Claro que tem gente que tem mais desprendimento, outros têm menos. Mas ontem mesmo eu estava falando com ela, porque a gente precisou e precisa frequentemente ajudar uma pessoa complicada. Aí quando eu estava voltando aqui, né, lá na cidade, eu estava voltando por aqui, me veio um insight assim, não, isso talvez seja misericórdia. Por quê? Se a gente se obriga a fazer uma coisa desagradável, quer dizer, é desagradável para nós ter que sair de casa, fazer a compra, levar, por saber que é uma pessoa complicada que nunca se preocupou com nada. Mas e se a gente, por misericórdia divina, estiver tendo que fazer uma coisa que não é tão difícil, no lugar de uma outra situação em que a gente poderia estar tendo que sofrer muito mais? Exatamente, exatamente. Então, o problema é contextualizar sempre. Você colocar em perspectiva, não é ir para o reducionismo do karma, porque a palavra karma é uma palavra, ela é interessante nesse nosso meio, na metafísica, seja o que for. Mas, em geral, ela é empregada com uma simplificação muito reducionista, muito reduzida o sentido, sim. Então, é claro que não é toda hora que a gente está nesse estado, não. Eu não vou dizer que eu estou, a maior parte do tempo eu não estou assim. Mas quando eu me dou conta, e provavelmente não, certamente é uma inspiração que vem de um outro plano, aí a gente fala, poxa, mas podia ter sido pior. Eu podia estar... Sim, exatamente. Estar resgatando esse compromisso de uma forma mais dolorosa, e não é. Exatamente. E é interessante, como o senhor falou, da gente perceber que ainda nós estamos numa posição de poder ajudar. Então, é muito melhor do que a gente ter que estar com uma doença, uma necessidade, como o senhor mesmo falou, né? E a senhora que falou da família? A senhora falou que tem uma pessoa? Não. Ah, foi você, né? Esqueci teu nome. Você é de blusa... Não. Você é de blusa vinho, que eu esqueci teu nome. Tá. Hã? Karina, você. Você é estranho? Ah, não, desculpa. Então não vou falar mais o nome não, porque se falar o nome depois de ficar vendo, né, esqueci. Então todo mundo aqui, as famílias são todas maravilhosas. Vamos lá, vamos continuar. O receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação, é o temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmo que foram motivo de sua afeição, que na terra estiveram ligados a ele, com designações diferentes ou de igual maneira. A gente já comentou isso, né? Tem gente que fala assim, eu só quero ter um filho só, porque eu só vou saber amar um filho, não quero dividir amor do meu filho. Às vezes tem mulheres que já têm um filho, aí às vezes fica grávida, né? Por acaso, entre aspas, né? E aí fala que não quer aquele filho porque vai dividir o amor do filho. Então, é uma coisa completamente, né, ilógica, né? Quanto mais o amor é um sentimento que quanto mais a gente exercita, mais ele se fortalece, né? Porque o amor de Deus por todos nós, né, que ama desde lá do verme, né, até o arcanjo, o anjo, né? E nós, com nossas imperfeições, né, temos os nossos guias protetores que nos amam profundamente, os espíritos familiares que às vezes já estão numa posição melhor e nos auxiliam também por amor quando podem, porque muitas vezes aquelas provas são necessárias para o nosso crescimento. Então, às vezes a gente quer pedir, meu mentor não está me ajudando, o doutor Bezerra me ajuda,
Mas aquela prova ali vai ser o que vai me ajudar a progredir como espírito imortal. Claro que eu não estou proibida de pedir ajuda. Eu peço ajuda, meu Deus. Se eu tiver que passar por essa prova, me dá força, me dá coragem, me dá perseverança, que eu não perco a minha fé. Não é isso? Porque aí sim, a gente passar por aquele sofrimento com a resignação necessária é o que vai fazer a gente chegar vitorioso lá do outro lado, né? No plano espiritual, né? E aí ele falando aqui, né? O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar 10 pais, 10 mães, etc. e tal. A gente já viu. Só as ligações verdadeiras. Tem até o caso lá no nosso lar do Lises, que ele tinha uma esposa, ele ficou viúvo, depois ele casou novamente, né? E quando chegou no plano espiritual, o André Luiz falou, vive todo mundo na mesma casa, numa casa que vivia a primeira esposa, ele e a segunda esposa. Mas aí é que ele fala, o verdadeiro amor dele era o da primeira esposa. Mas ele precisou, por questões mesmo da família e tudo mais, casar-se novamente. E aquela segunda esposa ficou como se fosse uma irmã, uma companheira, tanto da primeira esposa quanto dele mesmo, né? Então, são as verdadeiras afeições aí. Querem falar alguma coisa sobre isso? Perguntar, falar? Então, 21, então. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionistas. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. E as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida, somente a filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esse ou aquele personagem ilustre. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Obrigada, Sandra. Então, nesse item 21, Kardec vai colocar a doutrina anti-reencarnacionista, aquelas pessoas que dizem que reencarnação não existe. Então, ele vai explicar como que essa ideia é ilógica, né? Porque a consequência da doutrina anti-reencarnacionista. Então, essa doutrina que diz só tem essa vida, ela vai anular a preexistência da alma. É como se a alma tivesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo, né? E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Então, aqueles laços seriam só laços corporais. São completamente estranhos umas às outras. Lembrando que o que eu estou falando aqui é o que Kardec diz que não concorda. E como Kardec era um pedagogo, um cientista, ele não falava só assim, isso que eu acho certo. Ele dizia, isso que eu acho certo, porque, olha, a ideia contrária, como que é ilógica, para fazer a gente pensar, né? Então, botando ali, né, o pai é estranho ao filho, a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente a filiação corporal. Então, acabou o corpo, acabou a relação de amor, aquele filho que a gente muito ama, como se não tivesse nada existido. Vira tudo pó. E isso de acordo com esse pensamento materialista, que não acredita na sobrevivência da alma, na preexistência da alma, né? Então, tendo em vista essa situação, não tem motivo nenhum para se glorificar de haver tido por antepassados esse ou aqueles personagens ilustres. Quer dizer, na verdade, a gente nunca tem esse motivo, né? Para a gente, eu sou descendente do rei. Antigamente tinha muito isso. Hoje em dia a gente já vê que isso não tem sentido nenhum, né? Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecidos, vividos juntos, terem se amados, né? Às vezes a gente tem lá um bisavô, um tataravô, que a gente nessa encarnação não conheceu, mas que é justamente aquele que vem me socorrer, né, Sandra, nas reuniões que a gente vê no atendimento espiritual, nos espíritos, né, que são os chamados ditos obsessores, mas que são irmãos
muito sofridos, né? Como diz a doutora Marlene Nobre, que já está desencarnada, que foi a criadora da Associação Médico Espírita. Eu, na maioria das vezes, tenho pena do obsessor. Porque quando a gente vai escutar a história daquele irmão que está ali, a gente vê que o que ele sofreu é muito pior do que ele está fazendo. Também está errado, óbvio. A lei de Deus é a lei de misericórdia, a lei de perdão, mas são histórias muito tristes. Aí, às vezes, o doutrinador fala, olha, os seus amores, as pessoas que vão vir... E aí ele reconhece, não, minha avó, minha mãe, né, o meu bisavô. Então, sempre tem aquele laço, aquela afeição verdadeira que vai nos socorrer no momento que a gente precisar, né? E aí, quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei agora desse caso da Dona Ivone, né? Todo mundo sabe que eu amo a Dona Ivone, né? E aí, é muito interessante que esse relacionamento dela com o Charles vem de muitas e muitas encarnações anteriores. Naquele livro Sublimação, no conto chamado Evolução, conta ali aquele primeiro contato, que ele se lembra dele como um déspota, né, um governador na região da Pérsia, que era o Sacarã, e ela, que era uma bailarina linda, que pediu para ser dada de presente a ele. Tiveram aquele relacionamento amoroso, de muito amor. Quando ela morre envenenada, ele suicida-se. Mas que aí depois, em algumas encarnações, eles se reencontram, mas que chega um dado momento que ele, depois desse suicídio, de ter sofrido muito, ter reencarnado como mendigo, deficiente mental, em uma série de situações, ele percebe o que é o verdadeiro amor, né? E sublima aquele amor por ela. Só que ela, como acabou ficando em muitas situações, né, na reencarnação que eles tiveram depois, na Roma antiga, né, que ele já tinha uma tendência voltada para o bem, porque apesar de quando ele era lá o déspota lá com os seus súditos, ele já tinha algumas virtudes. Ele não era dado a desregramentos materiais, desregramentos sexuais. Ele tinha algumas coisas já de aquisição moral. E ela não, na época de Roma, ela se desvirtuou completamente. Então, ela ficou envolvida com situações de poder, de dinheiro, de posses materiais, essa questão toda. E aí, o que aconteceu? Ele já estava com aquele sentimento em relação a ela sublimado, de amor. Ele já tinha entendido que esse amor é uma coisa muito mais ampla, e ela não. Então, o que o plano espiritual teve que fazer? Ela sempre queria reencarnar com ele por conta desse amor. E, em algumas situações, ele reencarnou sozinho e ela não foi permitida que reencarnasse junto com ele, para que ela não prejudicasse a evolução dele, né? E às vezes a gente vê essas situações acontecerem, né? E aí, depois de muitas e muitas vidas, que aí vem dar nesses romances da trilogia que a gente já viu, foi que ela conseguiu, só com a encarnação redentora de Ivone Pereira, superar isso e entender, né? Sublimar esse amor, né? E aí ele bota ali, né? Podem ter vivido juntos, né? A fim de estreitar esses laços de simpatia aí, né? Ele já evoluiu mais rápido que ela, que ainda ficou aí várias encarnações atrelada a esse sentimento de amor, mas esse amor, né, que chama de amor, ele tinha um amor ágape e ela era o amor tânatos, que chama, que é um amor meio doentio, né? Amor posse, né, que é o amor que não é o amor, né, que a gente está acostumado a ir, que a gente vai ouvir. Querem perguntar alguma coisa, falar? Quer falar, senhor? Não, porque o senhor está inspirado aí, né? As meninas não querem falar, né? Dona Carmen, fala alguma coisa. Fala, Sandra. Quer falar alguma coisa, Sandrinha? Não, do que a gente eu acho que é tudo. Microfone, please. Bota ele mais perto para ele não... Fala um pouquinho mais perto, isso. O que precisa é fazer sentido as coisas. A gente, quando fala dessa... Por exemplo, eu já, enquanto você estava falando, eu estava olhando até o 22 aqui. Embora eu não queira ficar empurrando para frente. Não, a gente vai comentar mesmo. Mas
a questão dessas relações, elas não podem ser fixadas num episódio só. Até me lembrei, por exemplo, de séries que a gente vê, que as séries têm, por exemplo, temporadas, né? Então, quando chega no último episódio de uma temporada, você olha e fala, mas peraí, isso está acabando assim? Qual é o sentido de acabar assim? Então, você começa a pensar que vai ter que ter um prosseguimento para poder entender. Então, acho que a gente precisa estudar para entender melhor o porquê das coisas, até porque a reencarnação ela desmistifica muito dessas posições que estão cristalizadas na mente das pessoas, como por exemplo de nascer uma vez só e depois ter um inferno ou ter o céu. Qual seria o sentido se a gente, quando observa, por exemplo, a natureza, a gente vê que ela se refaz? Nada se cria, se você tudo se presta transforma. atenção, o Leon Denis mesmo era muito focado, muito poético e muito admirador da beleza que existe, da beleza da natureza e como ela tem esse poder de se renovar. Então, nas relações humanas também, eu acho que as famílias ou os relacionamentos humanos, espirituais, a gente olha, por exemplo, um grupo familiar que está, digamos assim, numa discórdia danada, mas aqui e ali a gente vê algum sinal de entendimento. Então, para mim, é um processo. É um processo evolutivo, sim, com certeza. Eu estou num processo. Todos nós. Eu não sou aquilo que você está vendo agora aqui, é só uma representação momentânea daquilo que eu venho sendo e poderei vir a ser assim na minha caminhada. É porque o que acontece? Aqui também, né? A gente estendendo essas relações familiares, vai cada vez mais aumentando as afinidades, a família espiritual, até chegar na família verdadeira, que é toda a humanidade, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então a gente vai conseguir chegar nisso. E aqui na Casa Espírita a gente encontra os nossos afins, que são a nossa família espiritual. Não são família consanguínea, mas são aqueles que a gente tem, e além do que a gente tem, aquele objetivo comum, né? E aqui na Casa Espírita está todo mundo sob, quer dizer, debaixo da influência dos benfeitores da casa. Oração o tempo todo, estudo, então a gente se sente bem, a gente fica até bonzinho aqui no Centro Espírita. Digamos, desenvolvida, né, espiritualmente, numa coletividade de espíritos mais adiantados, nós continuamos a ser indivíduos. Sim, com certeza, que ele vai falar lá embaixo na 23. Porque existiu, né, muitas teorias que diziam que a gente, quando deixava de existir fisicamente, ia para um todo. Não, é a doutrina panteísta. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Vamos ler lá. Lê o 22 para a gente, esse é o 23. Ótimo, ótimo. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz, como consequência, a interrupção de todo o progresso, visto que, se não há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido, bem ou mal, as almas vão de imediato para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, jamais estão certos de voltarem a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade,
mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados, daí o estreitamento dos laços e da afeição. Laços de afeição. Então, como ele estava falando aqui, né, essa doutrina dizendo que não tem reencarnação, fica uma situação complicada, né? Como a gente já falou, aquele que eu tanto amo, aquele filho que eu tanto amo, teve um equívoco, então ele vai para o inferno, e eu nunca mais vou ver, nunca mais vou, mesmo que ninguém vá para o inferno, todo mundo seja muito bonzinho, mas morreu, acabou, né? Não tem lógica. E já com a reencarnação, o progresso é uma consequência da reencarnação. Todos aqueles que se amaram verdadeiramente, não o amor da carne, porque o amor da carne vai acabar quando a carne acabar, né? Reencarnarão sobre a terra e no espaço, caminhando junto para chegar até Deus. Se uns falarem no caminho, vão retardar o progresso, mas aí o outro vem, como esses irmãos nossos, que são os mentores, por exemplo, aqui da casa, os nossos benfeitores. Já caminhamos juntos, né, em algumas situações, e nós caímos, ficamos para trás, agora eles estão vindo resgatar, ajudar, assim como, não é, como o senhor citou aí, que nós estamos fazendo, com alguns familiares ou com algumas pessoas que estão sendo ajudadas, enfim. Um sempre ajudando o outro, porque a lei é de solidariedade. Como eu falei, a imensa família, né, da humanidade toda. Então, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. O caso da Dona Ivone. Por muito amor que esse espírito Charles tinha por ela, ele financiou a encarnação dela. Ele falou, não, você vai e eu vou... Né, ela até pediu o paizinho para reencarnar junto dele, né, que ele reencarnasse junto dela. Ele até pediu também ao doutor Bezerra para ficar perto dela. E o doutor Bezerra falou, não vai ser bom, porque na última encarnação você já teve... Ele falou, não. Explicou que ficaria dando esse suporte para ela. E ele não deixava ela esquecer aquela lembrança do passado que ela tinha quando era criança pequenininha, né, lembrança de quem era o pai, porque ela via o Charles e não reconhecia a autoridade de pai naquele que era o seu pai, né, físico. Isso na década do início do século, imagino que não dava umas boas palmadas nela, né, tadinho? Esse não é meu pai, não mandava tomar banho, ele falava, não, meu pai não é esse, meu pai, aí descrevia o Charles todo, né? Então quanto sofrimento ele já teve. Mas por que ele fazia isso? Ele falava que não deixaria ela esquecer, para que ela não cometesse os mesmos erros que cometeu. Embora, claro, ela tivesse reencarnada na pobreza, sem beleza, sem recursos financeiros, sem acesso, que ela muito queria. Uma época ela sempre gostou de piano, que ela trazia essa conquista dela, e que teve uma oportunidade dela pedir para ser comprado um piano, não foi conseguido, para que realmente não se desvirtuasse, não se desviasse aí. E aí, com esse auxílio da espiritualidade, e ela também fez a parte dela, porque ela também se decidiu a se modificar. Porque às vezes os espíritos reencarnam, prometem que vão fazer isso e aquilo, os mentores financiam a encarnação nossa, e chega aqui a gente esquece. Porque a matéria, né, como o Altivo dizia, o corpo físico é um emborrecedor, a gente esquece. Aí vai, dorme, desprende do corpo. Não, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, mas aí de novo, né? Então é um trabalho muito, muito intenso que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? E ele está falando ali, né? Enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, que vão cada vez mais estreitar, quer dizer, ficar cada vez mais juntos, mais unidos, os verdadeiros laços de afeição. Então, quanto mais a gente for, por exemplo, por que sempre diz, né, os espíritos trazem para a gente o trabalho no bem? Porque a gente sai de dentro da gente mesmo e a gente vai... Na verdade, a gente acha que está auxiliando, mas a gente está sendo muito mal auxiliado, porque quando a gente faz um trabalho assim, assistencial, a gente
pega uma afinidade de gratidão com aquele espírito e com os espíritos benfeitores todos. Todo mundo, daquela pessoa, todo mundo já conhece aquele caso famoso do Divaldo, que tinha um obsessor lá há mais de 40 anos, se eu não me engano, máscara de ferro, que o momento que o obsessor se comoveu, que se convenceu que realmente o Divaldo tinha mudado, foi quando o Divaldo recebeu aquele bebezinho feinho, né, todo cheio de coisa, que mesmo não tendo vaga, o Divaldo recebeu, que era a mãe do obsessor. Então, quando o obsessor lá, o Máscara de Ferro, viu o amor que o Divaldo tratou aquela criança, sem saber quem era, já mudou. E assim somos nós também. Muitas vezes aqueles companheiros lá, os mentores dos nossos queridos que a gente ajuda, é que vão mais na frente nos auxiliar, porque às vezes os nossos mentores, não, tem uma situação assim então olha lá, e aí tem um espírito, não, eu conheço a fulano me ajudou meu tutelado, né? E a gente vai cada vez mais aumentando essa rede, né? E a gente vê como que é bonito isso, né? Essa solidariedade. E como que a gente, na verdade, a gente é muito mais ajudado do que ajuda, né? Porque quando a gente acha que... Tem pessoas que falam, eu vou lá, vou ajudar. Estou lembrando até com a Luzia Matias contando que ela, como médica, né, ela foi se voluntariar para trabalhar na obra social. Aí falou com o Altivo assim, Altivo, eu quero tanto ajudar aquelas criancinhas pobrinhas, aquelas mães, ajudar... O que eu posso fazer? Achando que já ia atender como médico. Ele falou, vai para a cozinha. Ele, mas eu sou médico. Vai para a cozinha. Aí ela foi muito contrariada, né? Ficar na cozinha descascando legume, coisa que ela não fazia na casa dela, no médico. Descascando legume, picando legume lá não sei quanto tempo. E agora? Não, continua na cozinha. Ela, poxa, eu vim para cá para trabalhar, sou médica, eu vim para cá, né? E aí foi que o doutor Herman falou para ela, você precisa aprender a ter paciência para que você se requisite para trabalhar, né, com o público lá da comunidade. Então, assim, a gente não sabe, mas a gente está muito mais sendo ajudado. E aí foi que ela falou que aquilo foi muito bom para ela, para a vida dela como um todo, né? Então, aí, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Faltam 5 minutinhos. Vai ter que deixar para a semana que vem o 23, que vai falar sobre essa doutrina do todo universal, que é a doutrina panteísta, que a gente sabe que não tem nada disso, porque né, não teria lógica, né? Deus criar a gente para a gente voltar a ser um nada, né? Voltar a ser uma massa amorfa. Não é por aí. Querem perguntar? Querem falar alguma coisa? A gente precisa ter que sair das áreas de conforto que a gente zona de desenvolve conforto. na vida. Sim, sim. E muitas vezes, por exemplo, em outras religiões que se baseiam mais em rituais, e não estou aqui criticando religião em si, porque elas, qualquer instituição religiosa, hoje, num domingo como hoje, por exemplo, muitos estão fazendo muito trabalho de caridade. Sim, sim, com certeza. O único problema é que fica muito enraizada essa questão de céu e inferno, de existência única, de não reencarnação, e aí conflita com a própria lógica que a gente desenvolve aprendendo o que está na reencarnação. Mas isso não quer dizer que eles estão fora do processo. Isso aqui quer dizer só que de novo, um amadurecimento. Né? É um amadurecimento espiritual, né? Então, eu penso que o ideal é sempre a gente manter a mente aberta, aceitar os outros que são diferentes, né? Sim. Valorizar o que eles têm de bom, o que fazem de bom, porque não é só o espírita que faz caridade. Claro que não. Inclusive, muita gente que nem religião tem, às vezes é melhor do que um espírita, um católico, um protestante, né? Então, talvez desenvolvendo essa visão a gente consiga ir assimilando melhor o que a gente vê aqui e consegue praticar essa questão da paciência mesmo. Hoje em dia a gente é muito impaciente, eu sou. Todos nós somos. Todos nós somos, então é complicado, mas de qualquer forma a experiência aqui do estudo, a primeira vez que a gente vem no então estudo, sejam muito bem-vindos. Valeu a pena. Muito bom a colaboração de vocês, que se eu depender de vocês ficam quietos aí, o patrão me manda embora, aí já viu. Eu ia falar, não, Eloá não sabe dar aula não, o povo não quer nem perguntar, está tão ruim, né? Então que a gente possa, como o nosso companheiro falou, né? Sempre ver o que as pessoas têm de bom e
trabalhar também isso dentro da gente, né? Aceitação, oração, sempre orando, sempre pedindo auxílio, que tudo vai se ajeitar, tudo passa. Fazer a nossa prece agora? Quer que eu faça ou tu faz? Faço, então tá. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, benfeitores amigos, o quanto agradecemos, Senhor, por esse dia tão lindo, esse dia em que pudemos chegar até aqui, seja fisicamente ou através das redes sociais, e ouvir um pouco, Senhor, um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Mestre amado, que possamos aplicar em nós tudo o que aqui hoje aprendemos, para que possamos ser mais tolerantes, mais pacientes, mais caridosos, aceitando o nosso próximo, como ele se apresenta. Como dizia o nosso Chico, o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu posso fazer é que me faz mal. Que saiamos daqui com essa disposição de mudança de pensamentos e que os nossos espíritos guardiães, os espíritos dessa casa de amor, nos protejam nos nossos trajetos de retorno aos nossos lares ou também aos nossos destinos, para que possamos estar sempre em sintonia com o bem, com o amor. Pedimos, Senhor Jesus, que envolvas essa casa de amor, para que, fortalecendo os seus dirigentes materiais e espirituais, possa cada vez mais essa casa abrigar a todos nós e a todos aqueles que irão ainda chegar. Rogamos, Senhor Jesus, então, a tua permissão, a permissão desses espíritos que são o sustentáculo, a coluna do nosso SEAP, do nosso amado altivo, do nosso querido Dr. Herman, Antônio de Aquino e tantos outros amigos que voltam para nos socorrer. Que seja também, Senhor, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Mas te pedimos, Senhor, fica conosco agora e sempre. Graças a Deus.